na experiência da oscilação do psiquismo, existe uma degeneração de relação mental que passa pela experiência e pelo entendimento na abordagem com o outro. Quando eu inicio uma interação onde eu falo A e esperaria que chegasse A para o outro, mas por algum motivo ele entende B. E essa possibilidade de desencontrar informação, ela passa por uma harmonização e uma abordagem da matéria mental. Teve um episódio de um rapaz que havia comentado sobre um assunto referente a benefício dado pelo governo para aquele que declara invalidez e do situação daquele que acaba que é aposentado nessa condição, passa a receber o benefício e poderia retornar para o trabalho e acaba que continua, prefere ficar recebendo esse auxílio, mesmo indevido, para ficar em casa. E o outro havia comentado que, nesse caso, teria que fazer a denúncia da situação irregular para regularizar e ajustar a situação. E o outro foi explicar que não seria assim, que no caso de haver o recebimento de um benefício indevido, é uma rede complexa, de difícil abordagem e até pentear essa situação para avaliar aquilo que interliga ela. E acabou que, como o outro insistisse em falar nome para denunciar, virou uma altercação, uma alteração de voz e redundou num conflito de ambas partes. E passou esse momento, houve ali uma alteração, que inclusive turva raciocínio, quando eu me deixo levar pela irritação e entro numa altercação verbal, numa disputa verbal, minha alteração de pressão acontece, turva a percepção, a análise do acontecimento fica distorcido pela minha alteração de batimento, de hormônio, adrenalina,
que é lançado em quantidade diferenciada quando entende que eu preciso me defender ou fugir. E aí eu entro nessa faixa, acontece uma alteração de substância e de comunicação neuroendócrina. E aí, nesse comemos, o que havia falado para poder denunciar estava alterado, o outro já tinha saído. E fui até mostrar para ele uma outra questão ali da plataforma, de algo referente ao trabalho que ele precisaria realizar, de um auxílio que foi pedido. Quando o outro chega e pede desculpa, diz que havia se alterado com ele, e aí ele, da sua contraparte, diz que ele que deveria pedir desculpa e consegue fazer o entendimento. Mas isso mostra como que é delicado a questão da comunicação. E como que mesmo eu me expressando com uma letra, com clareza e objetividade, isso pode ser entendido outra letra e outro texto para o outro, que é algo que ocorre e que faz parte da dificuldade de alinhar pensamento e entendimento de uma questão. E isso acaba que a condição que eu acabo que entro pela minha vibração mental e a própria questão do pensamento, isso é a minha aura que recebe isso e cria uma atmosfera fluídica em torno de mim, que é como se fosse um cartão de mostrar onde eu estagio e aquilo que vivo. Daí que a aura, ela vai emitir para o outro aquilo onde eu me demoro. A minha realização mental. Por isso que quando existe uma disposição para dominar o pensamento e para pôr rédea nisso e buscar um mecanismo que me ajude a fazer esse dobre, facilita conduzir esse cavalo que está dentro de mim, solto, que é o pensamento, e que se deixar faz estrago. E desenvolver o controle do meu pensamento é aprimorar minha mente, meu sentido mediúnico, minha capacidade mediúnica. Quando alguém está para desencarnar, o último sentido que desaparece é a audição.
Daí que os outros sentidos ele vai perdendo e a audição fica até o último momento. Quando ele desencarna e acorda no mundo espiritual, o primeiro sentido que surge é o sentido mediúnico. Daí ele tem visão, ele vê espírito, ele vê movimento em torno dele. E isso pode desequilibrá-lo, se não houve um preparo de controle da própria emoção, da própria psique, da própria mediunidade, enquanto ele estava encarnado. Porque se existia um esforço de trabalhar e de controlar esse matéria mental, esse sentimento, mediunidade, quando eu acordo lá de lá, que se dá meu trespasse, facilita para eu manter o controle da minha surpresa, da minha espanto, do meu susto, do meu medo, da minha solidão. Do meu aparvalho mesmo, ao ver algo em torno de mim que me pega de inopino. E essa questão do controle é interessante porque se eu entro na faixa perturbadora, isso é aproveitado pelo obsessor. E mesmo quem tem uma meditação, prece, lê o evangelho diário e que adestra o autocomando, quando chega do lado de lá, pode acontecer de vir coisa e eu perceber algo em torno de mim aparentemente contraditório. Que eu preciso ter tranquilidade e tirocínio para digerir, avaliar. E isso é uma disciplina. Inclusive, o hábito, a questão da disciplina, existe uma janela cientificamente colocada de 21 dias para que eu, insistindo naquilo, consiga com mais facilidade absorver aquilo na minha rotina. Então, se eu tenho uma tendência ao medo exagerado, do escuro, e eu, por esse período de 21 dias, quando entro num local que está escuro, antes de acender a luz, procuro me controlar, oro, vigio para que esse medo não me submerja, até que eu possa acender a luz, e mantenho esse tônus de atenção, de cuidado, de acendro moral para não ser levada pelo medo, dominada por ele, acaba que nesse período de umas 3 semanas fica mais fácil controlar o medo. Não é que ele vai desaparecer de todo. Pode ser que ele volte a me acicatar e eu corro o risco de fraquejar diante disso. Esse medo doentio, não aquele medo que me avisa do perigo e me dá prudência, mas esse medo que me acovarda,
que me desespera, desequilibra. Daí, passado uma janela de um tempo assim, acaba que fica mais fácil eu fortalecer o controle dessa minha emoção, para que ela não me domine, mas eu a mantenha sob a rédea. E isso é uma capacidade de moldar, transformar, ajustar meu perispírito pelo meu pensamento. Porque aquilo que eu imprimo pela força da minha vontade sobrepaira, isso impacta meu perispírito, que acaba que recebe essa vibração, tanto positiva ou negativa. Daí que a mágoa, ela descompassa o coração, com alteração da pressão, discitimia, arritmia, tédio, depressão, afeta o pâncreas e pode dar diabetes, que é a alteração via insulina e glucagon, ansiedade, e por aí vai. E isso é desenvolver o controle da minha aura, que é a plataforma de intercambiação anticâmara do espírito, para a interação que realizo com o outro. Por isso que no movimento de hipnose, o obsessor, ele atua no pensamento do culpado e esse é que atua no seu próprio perispírito, zoantropando, quando acontece transformação em lobo do indivíduo, do perispírito, de zoantropia, licoterampia. Isso é uma ação hipnótica indutiva do obsessor que não faz direto, mas atua no pensamento do culpado, do obsediado, e esse é que atua no seu próprio perispírito, deformando ele, zoantropando ele. E na hipnose do bem, na indução benéfica, no passe, o passe à distância, a prece, o benfeitor atua no meu pensamento, esse se ilumina, fortalece, modifica e aí sim amolda meu próprio perispírito, imuniza, reharmoniza e o cura. Se não a cura total que eu esperava, porque talvez isso não seria o melhor para mim, mas me fortalece, me cura moralmente para lidar melhor com o que preciso. E se eu não trabalho esse autocontrole, aqui eu chego do outro lado ao realizar o trespasse. Eu posso chegar tumorada, ferida, amputada, na condição que eu estava aqui no corpo físico. Porque me condicionei psiquicamente a isso.